pergunta-se se é permitido abrandar as vossas provas. Essa pergunta lembra estas outras. É permitido que ao que se afoga, procurar salvar-se? E a quem se esperou, se espetou num espinho, retirá-lo? Ao que se está doente, chamar um médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação? Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades? O mérito consiste em suportar sem murmurações as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar quando não se sai bem, e nunca em deixar as coisas correrem, que seria antes preguiça que virtude. Nossa, está horrível para ler aqui. Desculpa. Bom, nesse textinho que nós acabamos de ler aqui, ele está falando das provas, né? Porque muitos de nós passamos, né, por dificuldades, passamos por momentos de provações. Quando nós reencarnamos, que é feito toda uma programação, então, muitos nessa programação, vamos dizer assim, nós temos provas e temos expiações para se passar aqui na Terra. Expiações, o que seria? Seriam expiar, vamos dizer, como nós reencarnamos muitas vezes aqui no nosso planeta aqui, então nós adquirimos muitas vezes muitos débitos, alguns débitos e tal. Então nós viemos já para poder ressarcir, tivemos a oportunidade para poder, vamos dizer assim, espiar essas provas do passado. Então, normalmente, às vezes, a gente comete os delitos e temos a oportunidade de passar por essas provas. Só que, muitas vezes, quando a gente está passando por essas provas, por essas dificuldades, o que acontece? Nós nos desanimamos, nós ficamos, pô, será que Deus existe? Será que Deus esqueceu de mim? Será que eu taquei, né, pedra na cruz? Porque realmente tem passagens que muitos irmãozinhos nossos sofrem muito mesmo, não é fácil, porque realmente, quando a gente passa por um problema, quando a gente passa por uma aflição, é difícil, a pessoa que está passando por isso, ela sabe o quanto dói, o quanto é difícil passar, e muitas vezes nós nos lamentamos, nós criticamos, nós até muitas vezes xingamos até o Pai do céu. Ô Pai, por que eu estou passando por tudo isso? Por que? Pô, me ajuda, está difícil. Não é? E a gente xinga, briga com todo mundo, e não é bem por aí. A gente tem que parar muitas vezes e levar o pensamento ao Pai e pedir para o Pai: Pai, me ajuda, me orienta, me mostra como suportar tais provas que estou passando, para que ela seja mais amena. Quando nós temos um pouco do conhecimento, quando nós conhecemos essa doutrina maravilhosa, que é o Espiritismo, o Pentateuco, que são as 5 obras de Kardec, nós aprendemos que a vida, ela continua, e ela é rápida. Então, tudo que nós passarmos aqui, as provas, as dificuldades, só vai ser para o quê? Para o nosso engrandecimento. Porque numa próxima existência, com certeza, a gente vem numa condição bem melhor, e muitas virão ainda. Então, quando estivermos passando por essas provas, vamos elevar o pensamento ao Pai, vamos passar com resignação, vamos passar, já que temos que passar, não tem como fugir, então vamos
Vamos passar com fé, acreditando que tudo isso é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. Elevar o pensamento ao Pai e, como eu falei, e pedir: Pai, me dê forças para que eu possa passar por essas provas. E com certeza o Pai vai dar força suficiente para que a gente passe por elas sem se lamentar, encarando o que tem que ser encarado. Essa passagem aqui, nesse trechinho, justamente fala sobre isso. Muitas vezes a gente pode até amenizar, sim, tá? Existe essa possibilidade, quando ali pergunta se pode. Pode sim, pode amenizar. Mas muitas das amenizações que a gente pede, provavelmente numa próxima existência a gente vai ter que reparar isso novamente, ou nessa mesma vida. Então, se tiver que passar, vamos passar, para poder fechar esse ciclo e começar um novo ciclo. É por aí mesmo. Esta questão nos conduz naturalmente a outra, né? Desde que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, há mérito em procurar aflições, agravando as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente: sim, é um grande mérito, quando os sofrimentos e as privações têm por fim o bem do próximo, porque se trata da caridade pelo sacrifício, não quando eles só têm por fim o bem próprio, porque se trata de egoísmo pelo fanatismo. Há uma grande distinção a fazer. Quanto a vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda. Não aumenteis a carga, já por vezes bem pesada. Aceitai-a sem queixas e com fé. Eis tudo o que Ele vos pede. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem propósito, porque tendes necessidade de todas as forças para cumprir vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente, martirizar o vosso corpo é infringir a lei de Deus, que vos dá os meios de sustentá-lo e de fortalecê-lo. Debilitá-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abusais, tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz as suas punições pelas consequências inevitáveis. Esse trecho aqui é um anjo da guarda passando comentários sobre esse tema, né, dos aflitos. Bem-aventurados os aflitos. E o que ele fala nesse trecho? Que a gente já tem uma carga de provas e expiações para passar. E tem gente que ainda quer aumentar isso, achando que vai evoluir mais rápido, né? Se ele conseguir, sim, ele vai evoluir. Mas aumentar a carga dele para fazer o bem. Se for só para eles, por egoísmo, por ele se sentir o Superman, não vai adiantar nada. Então é assim, a gente tem um corpo que Deus dá para a gente, para abrigar um espírito, que é o que nós somos, para vir aqui na Terra e passar pelas provações, e não é só provações, também por felicidades, para aprendizado. Isso aqui é uma grande escola. E a gente ensina e aprende. Quanto mais a gente aprender, mais a gente vai ter para ensinar. E todo mundo é um ciclo que todo mundo junto vai evoluir. Ninguém vai ficar para trás. Só que cada um tem o seu tempo. Por isso que ele fala que não adianta aumentar a sua carga se você nem vai conseguir fazer o que lhe foi programado. Então, assim, se nós temos dificuldades, e todo mundo tem, vamos resolvendo aos poucos, com paciência, resignação e perseverança. Quanto mais rápido a gente conseguir tornar os nossos vícios em virtudes, mais a gente vai ascender mais perto ao Pai, né? Que é isso que é a nossa missão. Subir, progredir e chegar no momento que nós vamos ser os anjos, que vamos estar passando para outros seres o caminho da verdade, o caminho que Jesus mostrou para a gente. Então é assim, dificuldade todos têm, mas vamos vencê-las com paciência, resignação e, quando tivermos as condições, ajudar o próximo. Praticar a caridade, que tem de várias maneiras, como se falou na semana passada, né? E assim todo mundo junto vai subindo, vai evoluindo e
vamos chegar mais perto do Pai. Um pouquinho mais, né? Ele está bem longe, mas a gente chega lá, é possível, Jesus falou isso, entendeu? Então, esse trecho é isso o que se passa, que a gente tem que completar as nossas provas e ajudar o próximo a completar as deles também, mas desde que tenhamos condições de ajudar. Primeiro, temos que chegar a essa condição e cada um, no seu devido momento, dentro da sua capacidade. Bem, outra é a questão dos sofrimentos que uma pessoa se impõe para aliviar o próximo. Se suportardes o frio e a fome para agasalhar e alimentar aquele que necessita, o vosso corpo sofrer com isso, eis um sacrifício que é abençoado por Deus. Vós que deixais vossos aposentos perfumados para levar consolação aos casebres infectos, que sujais vossas mãos delicadas curando chagas, que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que é vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que aplicais a vossa saúde na prática das boas obras, tendes nisso o vosso cilício, verdadeiro cilício de bênçãos, porque as alegrias do mundo não ressecaram o vosso coração. Vós não adormecestes no seio das voluptuosidades enlanguecedoras da fortuna, mas vós transformastes nos anjos consoladores dos pobres deserdados. Mas vós que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra? Onde está a vossa coragem nas provas, pois que fugis da luta e desertais do combate? Se quiserdes um cilício, aplicai-o à vossa alma, e não ao vosso corpo. Mortificar o vosso espírito, e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho, recebei as humilhações, sem vos queixardes. Machucai vosso amor próprio, insensibilizai-vos para dar a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor física. Eis aí o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade do Pai. Bom dia. Nesse trecho, na verdade, todo esse item deste capítulo está falando sobre o cilício. O que é o cilício? É quando você voluntariamente coloca provas ou faz autopunição, como antigamente muitas pessoas achavam que para punir, para pagar os pecados, eu tinha que fazer autoflagelação. Eu tinha que macerar o meu corpo, machucar a minha veste carnal para pagar os pecados. Muitas vezes nem pecados que eu tenha cometido, mas pela minha fé, pelo fanatismo, eles achavam que assim nós poderíamos nos purificar a alma. E o Espírito de verdade vem nos informar que não é dessa forma, que o verdadeiro cilício é a nossa purificação interior. A gente, ao invés de nos punirmos, nos autoflagelarmos, colocarmos limitações voluntárias, eu vou utilizar essa minha energia, essa minha vontade de servir a Deus, ajudando o próximo. Ao invés de eu ficar falando, Senhor, eu não mereço nada, ao invés disso, Senhor, dai-me forças para aliviar o sofrimento alheio. E como a gente consegue isso? Como os nossos irmãos aqui disseram, se eu conseguir me equilibrar, viver em harmonia comigo mesmo, eu já vou ser um peso a menos para a sociedade e um peso a menos para meus familiares. Se ao me elevar, me equilibrar, eu conseguir auxiliar o próximo, melhor ainda, porque eu estarei com isso, além de conquistando dádivas, eu estarei aliviando, iluminando o caminho do meu irmão. E provando, mostrando para ele que é possível, quando a gente tem vontade, fé, perseverança, usar essas luzes que a gente recebe sempre de Deus, para o nosso benefício e do próximo. Então esse é o verdadeiro cilício que a gente pode usar em benefício. Muitas vezes, nós tivemos bastante exemplos de pessoas, de religiões, que acabam se afastando das pessoas, vivendo
como eremitas para vencer as provações do mundo, vencer as tentações do mundo. Mas não é isso que Deus quer, porque Ele quer que nós passemos pelas experiências, para que a gente vença-as. É muito mais fácil se você se afastar das tentações, mas a vitória é muito maior se você conseguir vencê-las. Então, estando na terra, muitas vezes a gente, é claro, não sabemos o que nós escolhemos, porque quando nós estamos no mundo espiritual, a gente tem consciência plena de quem somos como espíritos, porque enquanto encarnados nós somos apenas aquela personalidade que está vivendo naquele momento. Mas quando estamos no mundo espiritual, nós temos a noção do espírito pleno, de tudo que nós já fomos e de tudo que ainda a gente vai ser. E nesse momento nós fazemos um resumo, fazemos um balanço daquilo que a gente ainda precisa melhorar, daquilo que a gente faliu, e a gente pede uma nova oportunidade. Quando nós viemos para a Terra, temos as nossas provas, como o Daniel falou, e as expiações, que são aquilo que nós ainda precisamos melhorar, é daquilo que nós erramos. E viemos então, muitas vezes com essas dores, com essas dificuldades aqui, e aí, quando chegamos aqui, a dádiva do esquecimento não nos permite lembrar o porquê estamos passando por isso. E aí ficamos muitas vezes reclamando, maldizendo a Deus porque estamos sofrendo. Mas realmente é difícil quando estamos passando pela provação. Porque 1 minuto de dor é como se fosse um século. Não sei se aqui alguém já passou por uma dor lancinante, mas é muito difícil. A gente realmente esquece até de quem somos. Então é nessa hora que manter a firmeza do pensamento e pedir força para Deus faz com que a gente passe por isso. E muitas vezes, como o Pedro falou, quando nós ajudamos, nós somos ajudados. E muitas vezes a gente fez muito mais coisas ruins e somos abrandados a nossa pena. Porque se nós fosse pagar exatamente aquilo que nós fizemos, uma vida só não seria suficiente. Mas como Pedro diz, né, que uma multidão de pecado é coberta por uma boa ação. Então, quando nós fazemos o bem, a gente acaba suplantando todo esse mal. Então, o que precisamos realmente é usar a nossa força, o nosso desejo de estar no bem, para usar isso para o nosso favor e para o favor do próximo. Então, ao invés de nos lamentarmos, ao invés de querer nos autopunir, vamos nos perdoar, porque é importante a gente se perdoar. Muitas vezes a gente não se perdoa, e isso é um entrave para o nosso progresso. Então, primeiro vamos nos perdoar. Vamos saber que nós somos seres que estamos em evolução e precisamos nos melhorar. Então, nos perdoando, a gente já vai dar o primeiro passo. E aí, buscar o equilíbrio, o autoconhecimento e fazer as coisas para a gente se sentir melhor e assim poder ajudar também o próximo. Então, é uma corrente. A gente se ajuda, a gente ajuda, a gente é ajudado. Enfim, é o que a nossa doutrina fala, colocar a caridade em movimento. Isso é uma caridade, a caridade espiritual, do nosso auxílio a nós e ao próximo. Então vamos usar essa força, esse desejo de crescimento e de melhora para o nosso bem e de todos. E assim conseguiremos nos elevar e fazer a humanidade se elevar também. É isso. E que possamos, com o Evangelho, aprendermos que é isso que a gente vem fazendo todo o tempo. Hoje o nosso Evangelho foi feito e exatamente da mesma forma que possamos estar fazendo em nossos lares, com aquela data marcada, aquele horário específico, reunir a família, podermos abrir o Evangelho, lermos, procurarmos entender a lição que nos é trazida, como a lição desta manhã. Então, ao lermos, ao debatermos aquilo que a gente leu, entendermos, após isso,
nós fazemos os agradecimentos. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecermos a espiritualidade que esteve conosco durante todo o nosso Evangelho, permitindo que fosse aclareado para cada um de nós aquilo que a espiritualidade nos trouxe desde muito tempo. Que possamos, cada um de nós, resgatarmos as nossas memórias, que possamos colocar em prática tudo aquilo que nos já foi ensinado. A cada reencarnação temos essa oportunidade. Por isso agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade que temos desse estudo e de todo o contexto do nosso dia a dia e de nossa vida terrena. E ao terminarmos os nossos agradecimentos, em prece, nós encerramos o nosso Evangelho, agradecendo ao nosso Pai, à nossa Mãe Maria, pela oportunidade de estudo. Então que possamos, mais uma vez, elevarmos o nosso pensamento e em pensamento fazermos a oração que o nosso Pai amado nos ensinou e nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus.